E hoje, meus amigos, é dia de falar de Érico Rocha e o Fórmula de Lançamento. E se você caiu de paraquedas e não sabe do que eu tô falando, o Érico Rocha é o cara que trouxe para o Brasil a Fórmula de Lançamento. Ele utiliza a metodologia criada pelo Jeff Walker e talvez hoje seja maior do que o próprio criador. Tamanha é a capacidade do Érico Rocha de empreender e criar negócios e divulgar essa marca Fórmula de Lançamento. E o Fórmula de Lançamento nada mais é do que uma sequência, uma fórmula, uma receita. Eu costumo falar que o Fórmula de Lançamento talvez seja uma copy. Uma copy é um texto estruturado, persuasivo para você vender ou lançar algum curso na internet. Um produto que, além de ensinar outras pessoas a vender, vende muito na internet. O Érico Rocha tem aí, em média, dados não oficiais, mas os faturamentos do Érico a cada lançamento giram em torno de 30 milhões de reais. E ele vem fazendo isso consistentemente há bastante tempo. Claro, esses valores de 30 milhões um pouco mais recente, mas na casa dos 8 dígitos já faz um tempo que o Érico está nessa casa aí e, claro, não pode passar sem eu falar dele aqui nesse canal. Então vamos embora falar sobre os 7 segredos por trás do Érico Rocha e do Fórmula de Lançamento. Primeiro deles, algo que me chama muito a atenção, o Érico Rocha tem uma promessa extremamente clara. Qual é a promessa? 6 em 7. Toda a comunicação do Érico Rocha aponta para essa questão do 6 em 7, que nada mais é do que 6 dígitos de faturamento em 7 dias. Aliás, é muito louco, porque quase ninguém hoje que lança deixa o carrinho aberto ou as matrículas abertas por 7 dias. Isso é muito raro, eu diria que você está caminhando na contramão. Via de regra, a gente deixa 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas quase ninguém mais deixa um carrinho aberto por 7 dias, mas como a promessa ele criou e ficou muito forte, ele continua falando de 6 em 7, mas na verdade seriam 6 dígitos. É uma forma para você fazer 6 dígitos, acima de 100 mil reais. E claro, algo que chama atenção é específico e forte também. Uma promessa um curso que promete para você que você vai vender algo que gere um caixa de 100 mil reais em 6 dias, em 7 dias, em 2 dias, não importa, mas 6 dígitos num pequeno espaço de tempo é algo realmente que chama muita atenção. E aí ele tem muito hater, né? Ele tem a galera que, claro, teve o resultado e ama o cara de paixão e tem uma galera grande que teve resultado, mas tem também quem não teve resultado e também é uma galera grande, óbvio. Então já para começar, eu quero que você comente aqui se você acha que é real, que não é real. Então já deixa aqui embaixo se você é aluno, se você não é aluno, se você teve o resultado, se você acredita nos 6 dígitos ou se você não acredita, coloca aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. O segundo aspecto que me chama muita atenção é que o Érico Rocha utiliza o Fórmula de Lançamento, que é essa metodologia, né, esse passo a passo, para vender o curso dele. Então, é mais ou menos fazendo uma analogia que você pegar um lutador de taekwondo e o cara te dá uma surra e depois te ensina os golpes que ele aplicou em você. E o mais louco é que você fica feliz. Claro, se você fizer o resultado, né? Mas é basicamente isso. O cara usa essa metodologia, os mesmos gatilhos mentais, tudo para vender o produto que lá dentro ele vai te ensinar exatamente isso. Então, tem uma certa integridade, porque, o cara usa o que ele está falando, mas, é meio louco, né? Você comprar um negócio com a metodologia, chega lá dentro, você olha e fala, caramba, ele usou tudo comigo. É exatamente isso que ele faz. Terceiro aspecto para você tomar nota é o quanto o Érico Rocha escolheu ser nichado. Não sei se você viu, eu fiz um vídeo parecido com esse quando eu falo do Pablo Marçal. E o Pablo Marçal acredita em big nichos. O cara teve muito resultado falando para públicos muito grandes. O Érico Rocha, ao contrário dele, e também gerando o mesmo resultado, ou muito próximo, né, os resultados dos dois. O Érico talvez um pouco mais de tempo, mas o Pablo com mais resultados expressivos agora, no curto prazo. Enfim, não tem o melhor e o pior, mas duas estratégias diferentes. Enquanto o Pablo Marçal fala de forma abrangente para big nichos e cada hora um assunto, Érico Rocha, subnicho. Você tem marketing digital, dentro do marketing digital você tem produto perpétuo, você tem, enfim, inúmeras coisas. O cara fala de lançamento, fórmula de lançamento, 6 em 7. Basicamente é sobre isso que ele fala. Então ele escolheu ser específico e como ele tem uma representatividade tão grande, tá no subconsciente das pessoas 6 em 7. A pessoa tá igual um zumbi, 6 em 7, 6 em 7. Por quê? Porque o cara só fala sobre isso, porque ele escolheu, foi uma escolha dele e ele quer ser o gigante do 6 em 7. Não tem, claro, ninguém que vai competir falando sobre 6 em 7. É loucura, insanidade alguém querer usar esse termo, né? E antes de falar do quarto passo, eu quero fazer um spoiler. O sétimo, e não é conversa, o sétimo
pode ser que dê um pouco de polêmica. Então eu quero que você fique comigo até o final e depois você vai me opinar se faz sentido ou não, que eu vou falar no 7º aspecto. Quarto ponto que me chama muita atenção, e aí eu tenho que bater palma para o senhor Érico Rocha, e tá ligado também com esse ponto 3, é o fato de que o cara faz conteúdo sempre sobre o mesmo assunto. Como assim, Matheus? Cara, ele fala sobre o 6 em 7, é o nicho dele, mas tudo que ele faz é apontando pro fórmula de lançamento, tudo. E aí você fala, mas ó, é óbvio isso? Não, não é óbvio. Fazer conteúdo consistentemente sobre o mesmo assunto, acredite ou não, é chato, meus amigos. Vou confidenciar algo para vocês, eu tenho um canal sobre concurso público e às vezes eu não tô com vontade de falar sobre concurso público, porque eu estudei para concurso público, mas eu passei, então já foi. Agora o Érico Rocha, todo o conteúdo do cara aponta para fórmula de lançamento sobre 6 em 7. A gente até brincava, né, há mais tempo, eu acompanho o Érico aí há provavelmente uns 4 anos, e a gente brincava algo tipo, nossa, pode acontecer uma guerra mundial que o Érico Rocha vai estar falando do 6 em 7, pode acontecer uma pandemia que ele vai estar falando 6 em 7, e meus amigos, aconteceu a pandemia, de fato, o Érico Rocha só fala de 6 em 7. Ele abre lá o Instagram dele para fazer as lives, né, o Projeto 747, 2, às vezes 3 vezes no mesmo dia, e é sempre o mesmo assunto. E aqui não é uma crítica, aqui é um elogio. Tem até uma frase que eu li recentemente que eles falam, saber o que tem que fazer é fácil. Agora, fazer o que você sabe que tem que ser feito dia após dia, após dia, após dia, esse é o desafio, esse é o que diferencia as pessoas. E nisso o senhor Érico Rocha é insuperável. Não conheço ninguém que está falando sobre o mesmo assunto há 10 anos, meus amigos. Tudo que o cara faz é apontando para isso. Mas agora o ponto importante. Eu gostava, e eu vou confidenciar isso para vocês, do Érico mais antigo. O Érico que falava sobre mentalidade, falava sobre empreendedorismo, eu achava mais legal de acompanhar. Confesso que agora o Instagram dele eu sinto um pouco engessado, sempre o mesmo assunto, sempre depoimento, sempre prova social, sempre 6 em 7. Então, a mim, pelo menos, tá um pouco desgastado. Mas essa é a minha opinião e eu não o critico por conta disso, porque, olha o resultado que o cara tem. Mas eu quero saber a sua opinião, se você já sentiu isso também, que parece que é sempre mais do mesmo no canal dele, assim, e isso fez até com o engajamento do Instagram dele caísse bastante. Quinto aspecto que me chamou a atenção no lançamento do Érico Rocha é que, como ele é muito conhecido, ele trabalha muito com prova social, e ele tem inúmeras provas sociais, ele tem as provas de fotos e tudo mais de pessoas que fizeram 6 em 7, ele tem os podcasts, ele tem, enfim, os eventos ao vivo que ele fez, tem muita prova. Só que mesmo assim ele é cuidadoso e ele quebra objeção por objeção. Porque eu não sei se você sabe, os depoimentos, muitas vezes, o papel do depoimento é quebrar a objeção. Porque ao invés do Érico falar, dá para você fazer com qualquer nicho, ele mostra alguém que fez lá 6 em 7, sei lá, fazendo origami. As coisas malucas lá, o cara fez 6 dígitos vendendo origami, né? Ensinando a fazer origami. Sei lá se existe isso aí, pode ser que exista. Mas são coisas desse tipo, que totalmente você fala, meu Deus, eu lembro de uma mulher que fez com um negócio de decoração de festa infantil, enfim, os mais variados tipos de pessoas que conseguiram atingir esse resultado. E é claro, isso já abre um looping de falar, caramba, se deu para esse cara, pode ser que dê certo para mim. Mas mesmo assim, o Érico quebra objeção por objeção nos vídeos de vendas dele. Ele está num processo de vendas, eu assisti o vídeo e ele fala que não importa o seu nicho, aí ele mostra o depoimento, aí ele quebra a objeção de não importa a sua idade, ele quebra a objeção, por exemplo, que a pessoa fala que não tem dinheiro, ele é o cara que segue a fórmula de lançamento, talvez da forma mais pura que existe. Talvez ele e o Mairo Vergara é os que eu vejo que seguem a mesma metodologia. Então os caras masterizaram e eles fazem quebrando a objeção uma por uma. Então se você tem uma dúvida, ele vai falar sobre essa dúvida porque ele conhece as objeções. Então o cara vive mesmo o que ele vende, né? Porque o que ele ensina no curso é isso e lá ele vai falar exatamente isso. O sexto ponto que me chama muita atenção é a quantidade de investimento que o Érico Rocha coloca nos lançamentos. E ele tem uma teoria, né, sobre montinho e montão. Basicamente, o dinheiro que ele ganha com o lançamento, boa parte dele ele reinveste em tráfego para aumentar o próximo lançamento. E nessa de montinho e montão, o cara coloca um caminhão de dinheiro. Eu não sei exatamente quanto ele coloca. Eu acredito que algo próximo aí dos 10 milhões de reais em investimento. Ele já abriu um lançamento dele um pouco mais antigo, que ele abriu os valores, estava na casa de 4 milhões. Mas eu acredito que ele subiu esse investimento. Então vamos pensar aí
pelo menos 8 milhões o cara já investiu, e 8 milhões é muito dinheiro, o cara tem que ser muito corajoso para colocar em anúncio, e o Érico Rocha se mostra realmente um empreendedor nato, aquele cara que coloca, que não pega o dinheiro para ele reinveste no negócio. O sétimo é algo que me chama muita atenção, e aqui talvez algumas pessoas concordem, outras não, mas o Érico, na minha opinião, não é um grande comunicador. E não é pela voz, que a voz eu sei não é das melhores, não é uma voz, né, que transmite, que passa aquela confiança, não é. Quem julga que é valor não sou eu, não. Meus vídeos são ótimos, quem tem que dizer não sou eu, não. Mas se você já assistiu algum evento do Érico ao vivo, pode ser os podcasts dele, que ele faz lá no Instagram, né, que depois vira podcast, enfim. O Érico não é um cara com jogo de cintura. Ele ri, a risada dele é meio risada de louco, e eu tô falando isso, tô rindo porque eu tô lembrando. Mas o Érico, ele é um pouquinho fora da caixinha, ou talvez bastante, porque eu acho, olha que louco isso, e é também algo que tem que bater palma para ele. O Érico me parece um cara introvertido. Eu já tive contato com ele, não assim tão próximo, mas a gente está no mesmo ambiente, e realmente ele conversa muito pouco, ele é um cara introspectivo. E mesmo um cara introspectivo faz 3 lives por dia. Então você que está me assistindo, que de repente tem interesse, né, de entrar no mundo da internet, você acha meio tímido, o Érico Rocha é um estudo de caso que mostra que é possível. Nos primeiros vídeos era horrível, ele ficava encarando, né, a câmera, ele mesmo brinca com isso, mas isso até é mais tranquilo. O que eu acho mais esquisito no Érico Rocha é que ele vai brincar com as pessoas, ele não tem o mínimo jeito para brincar. Ele ri na hora que não é para rir, ele corta a pessoa na hora que a pessoa ia... Enfim, ele não é um cara carismático. Não estou tirando o mérito dele, na verdade estou dando mérito por isso, mas eu quero que você comente aqui se você já percebeu que o Érico não é aquele cara, né, que consegue trazer todo mundo ali, não, vem cá, vamos comer. Não, ele é o cara que ri na hora errada, corta na hora que era pro cara falar, fala na hora... Enfim, vocês entenderam. E por último, uma coisa muito importante, até esse é um bônus aqui que eu quero falar com vocês. O Érico Rocha tem uma outra qualidade que eu particularmente, cara, bato palma. Nunca vi o senhor Érico Rocha abrir um vídeo ou uma live ou ser qualquer coisa que seja, um podcast para falar mal de alguém. Nunca. E muita gente, como o cara é a referência, né, em relação ao lançamento, muita gente que vende produto no perpétuo, que vende recorrência, assinatura, enfim, tem o hábito de bater um pouco para se posicionar, né? Na internet é lugar de gente posicionado. Então, as pessoas usam o Érico Rocha e o Fórmula de Lançamento para ser um contraponto e se posicionar. Natural. Ele poderia revidar? Poderia. Ele teria muita capacidade. Eu já vi ele contando uma história, eu achei o máximo, e é verdade, porque eu vi esse caso. O cara falando mal do Fórmula de Lançamento para ensinar o cara a vender no perpétuo, porém usando o Fórmula de Lançamento para vender esse produto que ensina a vender perpétuo. Então, tipo, o cara tá usando a metodologia que ele tá criticando. Então, é assim, ele poderia abrir as lives, abrir vídeo, enfim, e falar mal de quem ele quisesse, e estava no direito. Mas eu nunca vi o Érico Rocha fazer isso. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já dá o curtir, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos aqui, vai ter muito conteúdo que vai te ajudar de alguma forma. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.